Após a queda de Adão e Eva no capítulo 3 de Gênesis, a humanidade entrou em uma nova fase: a luta contra o pecado e suas consequências. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, e a partir daí, a humanidade começou a experimentar os desafios de viver fora da perfeita comunhão com Deus. No capítulo 4, somos apresentados a dois de seus filhos, Caim e Abel. Gênesis 4 nos conta que Caim era lavrador e Abel, pastor de ovelhas. Desde o início, vemos duas vocações distintas entre os irmãos. Caim trabalhava a terra e Abel cuidava dos rebanhos. Essas diferenças, embora naturais, acabam tendo um papel importante no desenrolar da história. Antes de iniciarmos, se você ainda não está inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos estudos bíblicos. Vamos começar. As ofertas de Caim e Abel. No versículo 3, vemos que Caim e Abel trouxeram ofertas ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra, enquanto Abel trouxe das primícias de suas ovelhas e da gordura delas. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Esta é a primeira questão crucial que precisamos entender. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? A Bíblia não dá uma explicação detalhada nesse momento, mas, ao longo das Escrituras, podemos encontrar pistas que nos ajudam a entender o que estava por trás da aceitação e rejeição das ofertas. Em Hebreus 11, versículo 4, lemos que, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por meio dela, depois de morto, ainda fala. O que podemos inferir daqui é que a oferta de Abel foi feita com fé, enquanto a de Caim parece ter sido feita de maneira superficial, sem verdadeira devoção ou entrega de coração. O problema não era necessariamente o tipo de oferta, mas a atitude com que foi oferecida. Abel trouxe o melhor de seu rebanho, enquanto Caim, pelo que tudo indica, não demonstrou o mesmo nível de entrega e sinceridade. A ira de Caim. A resposta de Caim à rejeição de sua oferta é de extrema importância. Ao invés de buscar corrigir seu erro ou entender o que havia falhado, Caim se enfurece. No versículo 5, lemos que ele irou-se sobremaneira e descaiu-lhe o semblante. O que vemos aqui é o início da inveja e do ressentimento tomando conta do coração de Caim. Deus, em sua misericórdia, aproxima-se de Caim e o adverte: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4, versículos 6 a 7. Essa advertência de Deus é profundamente reveladora. Ele deixa claro que Caim tinha a capacidade de se redimir. Se ele fizesse o que era correto, seria aceito, assim como Abel. No entanto, Deus também adverte que o pecado estava à espreita, pronto para consumi-lo, caso ele não dominasse seus desejos. Esta advertência ressoa até hoje. Muitas vezes, quando enfrentamos frustrações, falhas ou rejeições, temos duas opções: buscar melhorar e corrigir nossos caminhos, ou deixar que a ira e a inveja tomem conta de nossos corações. O pecado está sempre à porta, pronto para nos dominar, mas temos a responsabilidade de resistir a ele. O primeiro assassinato. Infelizmente, Caim não deu ouvidos à advertência de Deus. Tomado pela inveja e raiva, ele convida Abel para ir ao campo. E, em um ato premeditado, Caim se levanta contra seu irmão e o mata. Gênesis 4, versículo 8. Este é o primeiro assassinato registrado na história da humanidade, e sua gravidade não pode ser subestimada. O sangue de Abel inocente clama da terra por justiça. Aqui, vemos o resultado trágico do pecado não controlado.
A inveja e o ressentimento levaram Caim ao extremo, destruindo não apenas a vida de Abel, mas também seu próprio relacionamento com Deus e sua família. A confrontação de Deus com Caim. Após o assassinato, Deus se aproxima de Caim com uma pergunta: Onde está Abel, teu irmão? Gênesis 4, versículo 9. Caim, em sua rebeldia, responde de maneira desdenhosa: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Essa resposta de Caim reflete o endurecimento de seu coração. Ele não apenas cometeu um crime horrível, mas também se recusa a reconhecer a gravidade de sua ação. Ele tenta evitar sua responsabilidade, uma atitude que contrasta fortemente com a confissão que poderia ter trazido misericórdia. Então, Deus pronuncia seu julgamento sobre Caim. A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Gênesis 4, versículo de 10 a 11. Caim seria amaldiçoado, e a terra que antes lhe dava sustento, agora não produziria mais como antes. Ele seria um errante, condenado a vagar pela terra. O pecado está à porta. Deus advertiu Caim que o pecado estava à porta, pronto para dominá-lo, mas também disse que ele deveria dominá-lo. Isso nos lembra que o pecado é uma realidade constante em nossa vida, mas também temos a responsabilidade de resistir a ele. Através do poder do Espírito Santo, podemos vencer as tentações e viver de maneira que agrada a Deus. Inveja e ressentimento levam à destruição. A inveja de Caim em relação a Abel foi a raiz de seu pecado. Ele não conseguiu lidar com a rejeição de sua oferta de maneira humilde, e sua ira o levou a cometer o primeiro assassinato da história humana. A inveja e o ressentimento, se não tratados, podem envenenar nossos corações e levar a consequências trágicas em nossas vidas e relacionamentos. Responsabilidade pessoal. A atitude de Caim ao ser confrontado por Deus foi de negar sua responsabilidade. Sou eu guardador do meu irmão? Esse tipo de resposta nos lembra de que somos, sim, responsáveis por nossos atos e por como tratamos os outros. Somos chamados a cuidar uns dos outros e a agir com amor e justiça. A misericórdia de Deus mesmo em meio ao julgamento. Embora Caim tenha sido severamente punido por seu pecado, Deus ainda mostrou misericórdia ao colocar um sinal sobre ele, protegendo-o de ser morto por outros. Isso nos mostra que, mesmo em meio ao julgamento, Deus é misericordioso e oferece graça. Seu desejo é que todos se arrependam e voltem a Ele. A linhagem de Sete e a continuação da promessa. A introdução de Sete no final do capítulo é um lembrete de que, mesmo quando o pecado parece dominar a história humana, Deus sempre tem um plano redentor em andamento. Através da linhagem de Sete, Deus continuaria sua obra até a chegada do Salvador Jesus Cristo. Mesmo nos momentos mais sombrios, podemos confiar que Deus está no controle e que sua promessa de redenção nunca falha. Aplicações práticas para nossas vidas. Agora que entendemos os principais aspectos dessa passagem, como podemos aplicar as lições de Caim e Abel em nossas vidas diárias? Oferecer o melhor a Deus. Somos chamados a oferecer a Deus o melhor de nós, nosso tempo, talentos, recursos e, acima de tudo, nosso coração. A oferta de Abel foi aceita porque ele deu de coração, com fé. Não devemos servir a Deus de maneira superficial ou mecânica, mas com verdadeira devoção e amor. Cuidar dos nossos sentimentos. A história de Caim nos mostra o perigo de permitir que a ira, a inveja e o ressentimento tomem conta de nossos corações. Devemos estar atentos aos nossos sentimentos e entregá-los a Deus, pedindo que Ele nos ajude a perdoar e a amar, mesmo quando nos sentimos injustiçados. Lutar contra o pecado.
Assim como Caim foi advertido sobre o pecado que estava à porta, nós também precisamos estar vigilantes. O pecado sempre estará à espreita, mas através de Jesus Cristo, temos o poder de resistir e viver de maneira justa. Precisamos cultivar uma vida de oração, comunhão com Deus e leitura das Escrituras para nos fortalecer contra as tentações. Responsabilidade pelos outros. Somos responsáveis por como tratamos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Não podemos adotar a atitude de Caim e nos esquivar de nossas responsabilidades. Devemos agir com amor, justiça e compaixão, sendo guardadores uns dos outros, ajudando e apoiando aqueles ao nosso redor. Confiar na misericórdia de Deus. Mesmo quando falhamos, podemos confiar na misericórdia de Deus. Embora Caim tenha sofrido as consequências de seu pecado, Deus ainda lhe mostrou graça. Quando nos arrependemos, Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos dar uma nova chance. Conclusão: o clamor do sangue. A história de Caim e Abel é uma das mais trágicas do livro de Gênesis, mas também traz profundas lições para a nossa vida espiritual. O sangue de Abel clama da terra por justiça, e esse clamor ecoa em toda a Bíblia, apontando para a necessidade de redenção. No entanto, há um sangue que clama mais alto do que o de Abel: o sangue de Jesus Cristo. Em Hebreus 12, versículo 24, lemos que Jesus é o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Abel clamava por justiça contra o pecado, mas o sangue de Cristo clama por perdão, graça e reconciliação. Através de sua morte na cruz, Jesus tomou sobre si os pecados da humanidade e ofereceu redenção a todos que se voltam para Ele em arrependimento e fé. Assim como Deus advertiu Caim a resistir ao pecado, Ele nos oferece a mesma advertência hoje. No entanto, através de Jesus, recebemos o poder para vencer o pecado e viver em obediência a Deus. Que possamos aprender com a história de Caim e Abel e escolher sempre a fé, o arrependimento e a obediência, confiando na graça que Deus nos oferece através de Cristo. Se você foi tocado por essa mensagem e deseja aprender mais sobre como viver de acordo com a Palavra de Deus, inscreva-se no nosso canal, Desvendando a Palavra, e ative as notificações para acompanhar nossos próximos estudos. Que Deus continue abençoando sua jornada espiritual e que possamos sempre buscar oferecer a Ele o melhor de nós. Terminamos este estudo com um profundo senso de gratidão e reverência a Deus, que em sua bondade nos ensina e nos molda. Que a história de Caim e Abel sirva como um lembrete de que, embora o pecado possa estar sempre à espreita, a graça de Deus é sempre maior. Que possamos buscar viver em obediência e fé, oferecendo a Deus o melhor de nossos corações e de nossas vidas. Amém.